Versículo 5 diz: todos temerão ao Senhor, enquanto houver sol, enquanto houver lua, em todas as gerações o Senhor será temido. A Bíblia fala em Salmo 145, 13: o teu reino, Senhor, é eterno, e o teu domínio estende-se de geração a geração. Nós, como geração, não podemos fugir do domínio, do reino, do trono, da soberania de Deus. E a Bíblia fala que Deus, Ele é um Deus de geração. Esses versículos que eu li agora e muitos outros na palavra de Deus afirmam que o nosso Deus é um Deus de geração. E a palavra geração não é à toa, porque geração vem de gerar, produzir, dar vida. E o que Deus está falando é que todas as vezes que nós gerarmos vida, quer no sentido literal, no sentido natural de gerar um filho, ou quer no sentido espiritual de gerar uma vida, de converter uma vida, Deus está movendo dentro dessas gerações. De que forma? Todas as vezes que nós geramos uma vida, que nós construímos uma nova geração, naquela nova vida, naquela nova geração, os nossos traços genéticos irão existir. Mas o que Deus está dizendo é que todas as vezes que nós gerarmos uma nova geração, Ele se moverá, porque nós também estaremos gerando traços espirituais. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Porque nós temos um DNA eterno. Então, todas as vezes que nós geramos, que nós criamos uma nova geração, nós estamos fazendo com que Deus se mova através dessa geração. E a igreja, a família, que são criações de Deus, são as formas de Deus se mover através da geração. A família é um processo, um conjunto de gerações. Os avós, os pais, todos os antecedentes e todos os descendentes depois, é um processo. E através dessa geração, de um a um, Deus está se movendo. Mas a família também, a igreja também, é um conjunto de famílias. Então vai muito mais além. Deus se move através da sua família, da sua família, da sua família, da sua família. Você já imaginou o mover de Deus no meio da nossa igreja, através das nossas famílias? Esse é o poder. Quando a palavra de Deus diz que o nosso Deus é um Deus de geração. Então, nós precisamos pensar em como nós temos agido, o que nós temos feito, de que forma Deus está se movendo na igreja, na sua função como criação divina, contendo o que nós acabamos de ouvir, contendo a diversidade de gerações aqui. Se sua família é uma geração, há diversidade, porque nossas famílias são diferentes. De que forma Deus está se movendo como igreja através da minha família e da sua família junto comigo? Porque é assim que nós somos igreja. Mas além disso, de que forma Deus está se movendo dentro da minha família, dentro da minha casa, dentro dos meus filhos? Nós precisamos pensar que o legado que nós carregamos da presença de Deus precisa ser levado às nossas gerações. A Bíblia conta a história em 2 Crônicas 34, de 1 a 3, do rei Josias. E o rei Josias começou a reinar com 8 anos de idade. Mas a Bíblia fala que o reinado de Josias foi um reinado que agradou ao Senhor. Foi um rei que agradou ao Senhor. Mas se nós olharmos para a vida de Josias, nós vamos ver que o seu pai não foi muito bem. Mas a Bíblia fala o porquê que o reinado de Josias agradou ao Senhor. A Bíblia fala que Josias olhava para os seus ancestrais. Josias olhava para o seu pai Davi. E ele dizia: nele eu encontro a história, o legado, as experiências, os princípios que eu devo seguir.
Nós temos um legado a seguir. Olhe para os seus antecedentes e veja qual o legado bom que você deve seguir. E assim a sua vida será como a do rei Josias. Ela agradará ao Senhor. Para finalizar, eu quero contar uma história. Eu não sei se você já ouviu falar do povo Iriorônte. Se não ouviu, vai ouvir agora. Eu já preguei sobre ele aqui. Esse povo foi um povo descoberto no século XX, na Austrália. E era um povo que vivia afastado durante muitos anos, que vivia afastado da sociedade. Mas aquele povo era um povo muito organizado. Eles tinham a sua cultura, os seus costumes, os seus princípios, a sua vida em comunidade, e aquele povo vivia muito bem. E aquele povo, um dos seus costumes era o seguinte: os idosos, homens daquele povo, eles construíam machados de pedra polida. E só aqueles homens idosos sabiam como construir aqueles machados de pedra polida. E todas as vezes que os jovens ou as mulheres precisavam usar em algum momento aqueles machados, eles iam até aqueles idosos, só que o costume dizia que antes de o idoso dar aquele machado, ele precisava contar a história do seu povo. E quando ele contava a história para aquele jovem ou para aquela mulher, ele contava toda a trajetória do povo Iriorônte, as lutas, os costumes, os princípios, e ele passava para aqueles jovens todo o conhecimento, todos os parâmetros que aquele povo seguia, e dia após dia, todos os jovens e todas as mulheres que precisassem, eles precisavam se sentar. Todas as vezes que precisavam, eles voltavam à origem para saber dos seus costumes, da sua cultura, dos seus princípios e de tudo que era construído na vida daquele povo. Mas os pesquisadores chegaram lá, os historiadores, e eles acharam muito retrógrado aquele povo ainda trabalhar com machado de pedra polida. E eles quiseram inovar, modernizar aquele povo. Então os pesquisadores deram para aqueles jovens machados de aço, muito mais afiados, muito mais velozes. E eles inovaram aquele povo. Cuidado com as inovações que podem tirar de nós os nossos costumes, a nossa cultura. Então aqueles pesquisadores deram aqueles machados para aqueles jovens, e a partir daquele momento, aquele jovem e aquelas mulheres não precisavam mais ir aos idosos. Eles não precisavam mais escutar da cultura, eles não precisavam mais inculcar dentro dos jovens e das mulheres, das suas famílias, todos os costumes, os parâmetros que aquele povo tinha. Agora eles tinham um machado de aço. E durante muito tempo foi assim. 60 anos depois, em 1991, os pesquisadores voltaram àquele povo. E qual foi a sua surpresa? Apenas 15 pessoas restaram de todo aquele povo. E eles ficaram curiosos para saber o que foi que aconteceu. E os restantes falaram: nós nos perdemos na novidade do machado de aço. Nós perdemos a ida, a volta aos nossos princípios. Nós perdemos o costume de ouvir quem detinha os nossos ancestrais Davi, que detinham o conhecimento da cultura, dos princípios. E aquele povo se desfez. E hoje, os Iriorôntes só são uma história para a gente contar. Salmo 145, versículo 4, diz: uma geração falará, contará os grandes feitos do Senhor a outra geração. A Bíblia fala que nós devemos inculcar nos nossos filhos os princípios da palavra de Deus.
A Bíblia fala no caminho, ao assentar, ao deitar, ao levantar. A ideia que a Bíblia está falando é que nós devemos em todo o tempo estar falando da palavra de Deus para os nossos filhos. Mas esse versículo do Salmo não está dizendo a respeito disso. O que ele está falando é o seguinte: fale, inculque em todo momento os ensinamentos, os princípios, as experiências, as histórias que a palavra de Deus contém para os seus filhos. Mas vá além. Não conte só as histórias que estão aqui. O que esse salmo está dizendo é: conte para os seus filhos as suas experiências. Conte para os seus filhos o que Deus tem feito no meio da sua família. O que esse versículo está dizendo é: fale para o seu filho, o nosso Deus abriu o mar vermelho, mas o nosso Deus também nos livrou, providenciou. O nosso Deus livrou o povo quando estava cativo, mas o nosso Deus também curou o meu pai de um câncer fulminante. O nosso Deus multiplicou pães e peixes, mas o nosso Deus também, na minha casa, fez de uma lata de sardinha e um pacote de macarrão um banquete terrível. O nosso Deus livrou o seu povo inúmeras vezes no Antigo Testamento, mas o nosso Deus também livrou a nossa família num sequestro nesta mesma rua. O que a Bíblia está falando é que você deve ensinar aos seus filhos todas as experiências e histórias que estão nessa palavra, mas que também você precisa ter experiências dos atos grandiosos de Deus no meio da sua casa, para que o legado da sua geração possa passar de filhos e de gerações a gerações. Que Deus abençoe as nossas casas e que nós possamos viver nesse ano de 23 experiências e atos grandiosos e que fiquem eternizados como legado na mente dos nossos filhos. Deus abençoe. Assim como Deus fez, Ele continua a fazer e cumprir as suas promessas sobre as nossas vidas. Deus tem promessas para esta geração. Deus tem promessas para as novas gerações, para as gerações vindouras, no nome de Jesus. Os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, os nossos filhos e netos carregam promessas e palavras para se cumprir sobre as suas vidas, no nome de Jesus. Você crê nisso, meu querido irmão? Existe promessa da parte de Deus para a geração vindoura. Existe promessa da parte de Deus para a nova geração. Promessa de um genuíno e poderoso avivamento operado no céu para ser manifestado na terra. Promessa de conquista de novos desafios em nome de Jesus. Promessas do avanço do reino de Deus. Você crê nisso? Meu querido irmão, o inferno tenta nos trazer uma mentira. O inferno tenta nos enganar, pensando que a geração dos nossos filhos, essa nova geração, é uma geração fraca. Os estudiosos sociais dizem que esta é a nova geração YZ, já fala de uma geração alfa de 2010 para cá, e dizem os conceitos são que é uma geração Nutella, é uma geração fraca, é uma geração doente, é uma geração mimada, é uma geração que só se preocupa com a sua autoimagem. Mas nós cremos na verdade da palavra de Deus que diz que vós sois geração eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, em nome de Jesus. Ah, meu querido irmão, se alegre se você crê que Deus tem promessas a cumprir sobre a vida dos nossos filhos e netos, no nome de Jesus. Existem promessas da parte de Deus e nós cremos nisso. Nós cremos, meus queridos irmãos, que os nossos filhos
Nós cremos que esta nova geração será uma geração que será incendiada pelo poder de Deus. Será uma geração que não somente será uma igreja do futuro, mas é a igreja do presente, que experimentará fortemente o poder e a manifestação genuína da graça de Deus. Será uma geração apaixonada, uma geração com coração cheio de devoção, que servirá ao Senhor com alegria, juntamente com a geração dos seus pais, em nome de Jesus. As duas gerações, como na promessa, na profecia de Malaquias, o coração do pai se inclinando, se convertendo ao coração do filho, e o coração do filho ao coração do pai, para que não haja maldição sobre a face da terra, mas que a bênção e a promessa de Deus impere em nome de Jesus. Fique de pé e nós vamos orar, meu querido irmão. Nós queremos orar por esta nova geração. Eu quero orar pelos seus filhos, eu quero orar pela sua casa, eu quero orar pela sua descendência em nome de Jesus. Se você carrega filhos da parte do Senhor, biológicos ou espirituais, esse é o tempo que nós vamos ter para apresentar ao Senhor, porque os seus filhos serão avivalistas deste tempo e da nova geração no nome de Jesus. Não somente no futuro, mas também no presente, para a glória do nome do Senhor. Ah, meu querido irmão, os seus filhos terão uma igreja maior do que essa em nome de Jesus. Os seus filhos serão líderes desta igreja no futuro, para a glória do nome do Senhor. Os seus filhos serão os próximos pastores deste ministério, para a glória do nome de Jesus. Os seus filhos serão ministros consagrados, que servirão à mesa da casa do Senhor, abençoando uma numerosa multidão. Se aproprie desta promessa, se aproprie desta verdade em nome de Jesus. Você sabe, meu querido irmão, só existe uma única chance, só existe uma única forma dos nossos filhos não avançarem, dos nossos filhos não crescerem. Só existe uma única forma dos nossos filhos, da nova geração, ser uma geração fraca e derrotada. Se nós, os pais, a geração presente, não for uma geração forte e suficiente para orientar e instruir os nossos filhos. Só existe uma única chance, uma única maneira dos nossos filhos falharem em uma nova geração: se nós falharmos como os pais no discipulado e na transferência da palavra e da nossa experiência com Deus diariamente ao coração dos nossos filhos. Mas eu creio em nome de Jesus que a nossa nova geração será blindada para a glória de Deus Pai, de todo conceito, de todo um sofisma ideológico marxista, no nome de Jesus. Eu creio nisso, querido, porque nós, como esta geração presente, nos levantaremos no nome de Jesus para discipular e orientar os nossos filhos, passando no tempo certo o bastão da fé aceso. Quando nós olhamos para a geração de Daniel e seus amigos Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando nós olhamos para aqueles jovens que foram levados cativos, ainda adolescentes, para a Babilônia, e receberam uma carga de ensino pesado, uma instrução do sistema cultural babilônico. Pensa você, a maior cultura pagã que existia na época, a cultura babilônica, gastronomia, arte, e receberam todo o ensino, toda a carga cultural. E diz a palavra de Deus que mesmo assim, mesmo inseridos em meio a uma cultura mundana, pervertida, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego permaneceram fiéis ao Senhor, permaneceram irrepreensíveis, com um coração puro, com um coração santo. Isso se deve ao discipulado dos pais aos filhos até os 17 anos. Os pais discipularam os seus filhos, e por isso eles permaneceram fiéis, íntegros e leais ao Senhor. Quando você olha para José mesmo
fora da sua terra natal, mesmo longe da sua família, José mesmo longe dos seus líderes religiosos, José mesmo longe dos seus líderes da igreja, José estava no Egito, mas mesmo assim, diante de tantas ofertas, se manteve santo, se manteve firme, irrepreensível e leal ao Senhor. José honrou ao Senhor pelo discipulado do seu pai durante o tempo da sua juventude, no nome de Jesus. A próxima geração será uma geração forte, se nós formos fortes no discipulado, na instrução, na transferência de fé aos nossos filhos, no nome de Jesus. Esta é uma geração, querido, que nós somos uma base, uma plataforma, um alicerce para empoderar, uma plataforma, um alicerce de envio em nome de Jesus dos nossos filhos. Os seus filhos vão além do seu ponto de chegada em nome de Jesus. No seu ponto de chegada, os seus filhos vão além para a glória do nome do Senhor. Você crê nisso, querido? Existe alguém aqui que crê nas promessas de Deus para a próxima geração? Faz barulho e celebra ao Senhor em nome de Jesus. Ah, meu querido irmão, as promessas são vivas. Por isso você vai estar orando. Se você veio com a sua família, junte agora ela, a sua família, junte a sua casa e comece a orar pelos seus. Comece a orar pela sua família. Esse é um tempo. Esse é um tempo de declarações, esse é um tempo de profecia, esse é um tempo de você derramar o seu coração diante do Senhor e despejar sobre a sua nova geração as promessas de Deus em nome de Jesus. Declarando: Senhor, essa menina, esse menino será um homem de Deus, será um homem honrado nesta geração. Será um jovem, um adolescente que verdadeiramente incendiará, que honrará o Senhor, que glorificará o teu santo e precioso nome. Ah, meu querido irmão, incendeie o coração da sua família neste momento com declarações de fé, em nome de Jesus. Esta noite nós precisamos sair daqui com algo gravado na nossa mente, no nosso coração, que é o assunto que vai nortear a nossa igreja até o final do ano, e que terá uma explosão maior no mês de outubro, nos dias 27, 28 e 29, quando celebraremos os 100 anos dessa igreja. Geração do centenário, queridos, quando pensamos nessa direção, nós estamos pensando no ajuntamento de várias pessoas do passado, do presente e do futuro. Por isso esse salmo, que será o salmo base para este ano, o Salmo 145, o versículo 4, estarei falando sobre ele hoje e amanhã, que diz que uma geração contará a outra geração os feitos poderosos do Senhor. Por isso, essa geração do centenário é uma geração diferenciada, porque esse salmo é exatamente isso, é uma expressão permanente de louvor, como a Leila já bem colocou, como o Neto bem colocou, são gerações, são famílias, biológicas ou espirituais, que irão declarar, proclamar os feitos do Senhor. E é exatamente isso que a igreja de Jesus vai continuar fazendo. As gerações passadas são alicerces que plantaram sementes há 100 anos atrás, que ainda hoje estão produzindo frutos para a glória de Deus Pai. A geração do presente são colunas de sustentação que fazem a igreja funcionar, e a geração futura sempre dará um novo formato para aquilo que o Senhor determinar para a sua igreja. Este centenário, estas gerações do centenário, é a convergência de várias pessoas, de várias idades, são legados que se cruzam aqui. Certamente que não há entre nós muitos dos ancestrais
que iniciaram essa igreja há 100 anos atrás, aqui na Vila Isabel. Há poucos que da Vila Isabel migraram para a igreja da Senador Lemos, mas ainda há em nosso meio parentes daqueles que começaram a obra e que andaram ao longo desses anos, e que nos últimos 40 anos já estão aqui na Curuçá. Há muita gente que andou parte dessa história, mas a coisa interessante, meus irmãos, é que as gerações do passado, elas tiveram uma visão, elas tiveram um sonho, elas tiveram uma realização, e esta semente foi plantada, e hoje nós estamos aqui vivendo para a glória do Senhor. Uma igreja centenária como a nossa precisa deixar um legado de gerações, precisa ser uma geração forte, precisa deixar um legado que persista até a volta do Senhor. Se não houvesse princípios e valores plantados nessa igreja, certamente ela não viveria um século sem parar a sua obra. Por isso eu queria desafiar você esta noite a crer naquilo que você tem ouvido nesta noite, que as famílias são ilhas de povoamento dos céus na terra. Nós temos uma responsabilidade tremenda como igreja, mas nós precisamos crer que os princípios de Deus nunca vão mudar, ideologias não vão mudar a igreja, governos não vão mudar a igreja, porque o governo da igreja está debaixo do senhorio de Jesus Cristo de Nazaré. Por isso Jesus diz em Lucas 21:33, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Eu li recentemente em um livro devocional chamado Pão Diário, e ali ele registra que um artista chamado Titian, no século XVI, ele estava fazendo uma reflexão sobre a prudência, e ele então desenhou um homem com 3 cabeças. Uma cabeça era um jovem olhando para o futuro, outra cabeça era um homem maduro observando o presente, e a terceira cabeça era um idoso pensando, um idoso sábio pensando longamente no passado. E acima das 3 cabeças ele escreveu este pensamento: o exemplo do passado, o homem do presente age de forma prudente, para não colocar em risco as futuras gerações. Meus queridos irmãos, este tempo que nós estamos vivendo, e muita gente que não imagina a rotatividade das gerações, quando pensa numa igreja centenária, pensa numa igreja caindo aos pedaços, pensa numa igreja que todo mundo está andando de bengala, pensa numa igreja que todo mundo está à morte. Mas é o ciclo das gerações que torna a igreja como um rio que se renova cada semana. Aleluia! E é isso que eu quero falar para os irmãos nesta noite, que a igreja há de se renovar, que neste tempo presente nós possamos clamar, como diz o Salmo: grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso estamos alegres.